Então, Bora. a gente está reunido hoje aí para falar um pouquinho das nossas experiências aí, contar um pouquinho sobre nossas caminhadas e trilhas aí pela natureza aí principalmente na nossa região, né? Falar um pouquinho, a ideia é falar um pouquinho do que a gente já fez fora também, mas divulgar um pouquinho aqui a nossa região. O Rinaldo está mais longe, mas é nossa, né, Rinaldo? A área aqui da nossa região. Então é daí de Resende. Beleza? Bom. Meu coração é de Resende, não tem como, né? Eu sou apaixonado aí pela Mantiqueira, Serra da Mantiqueira. Para mim, esse é um presente mesmo, assim. Eu já rodei bastante aí nos lugares aqui no estado do Rio. Falo assim que não tem lugar melhor, assim, que essa região do Vale do Paraíba aí. Não, eu até insisto bastante nisso, porque eu converso muito com o pessoal do movimento escoteiro, cara. Falo, a gente é muito abençoado, cara. A região Resende aqui está num ponto muito estratégico de estrada, de terra, de regiões rurais e áreas de proteção ambiental, né? A gente tem algumas APAs, tem o Parque Nacional aí, que, o primeiro Parque Nacional do Brasil, é orgulho nosso aí. E aí eu sempre gosto de comentar isso com as pessoas. Então, acho que a gente falar um pouquinho hoje aqui das experiências, falar um pouquinho das trilhas que a gente já fez, para a galera que estiver assistindo, que nunca estiver vindo para cá, também se animar e conhecer aí. E a gente falar um pouco do que até a gente mesmo tentar se animar para algumas coisas aí, né? Porque eu tenho trilha aí que eu não fiz ainda, aqui perto, fácil. A ideia que o Heraldo, a gente estava conversando aí antes de começar a gravar, era a gente aproveitar esse período aí que o movimento escoteiro ficou parado e tentar fazer algumas, mas fizemos alguma coisa, mas muitas das coisas que nós planejamos ainda não deu tempo. Então, vamos ver o que dá para fazer. E o escoteiro, se Deus quiser, volta esse mês aí já, então vamos ver como é que a gente arruma tempo para fazer isso aí. Então, o bom de reunir o grupo para fazer caminhada, cara, é a experiência que a gente adquire com cada um. Cada um tem a sua técnica de caminhada, tem a sua habilidade de poder fazer as coisas, né? O que a gente aprende com cada um, isso que é importante. Fazer a caminhada com pessoas igual vocês, o Rinaldo, cara mestre em trilha. Ricardo nem se fala. Eu só tenho a aprender com vocês. Toda vez fazer caminhada em grupo é a melhor coisa que tem. Vai aprendendo, né, uns com os outros, né? Aprender um pouquinho de cada um com a sua experiência, com a sua técnica, melhor coisa que tem. Assim. E falar um pouquinho também aí das aventureiras aí, né? A gente comentou num capítulo aí do Livro Aberto, Rinaldo, que... não, você participou da história do Rony, né? Da trilha da caminhada que o Rony participou. E ele fez várias caminhadas daquela. Então, o Rony nunca foi assim, né? Escoteiro. Ele entrava de gaiato de penetra ali. Assim como muitas pessoas, assim, gostava só daquela coisa da atividade. Falava que ia ter atividade, o cara já se enquadrava ali, que era uma beleza. Fazia até... conseguia até falar da promessa das leis escoteiras. Eu não devo entrar nos detalhes dessas caminhadas, não, nas outras atividades que foram feitas lá e tal. Falar um pouquinho hoje, dar uma pincelada. Mas guardar elas para principalmente quando a gente for gravar um capítulo aí falando de tropa sênior e tal. Legal, tá certo. É muita coisa, né? Muita informação. Mas a gente tem que comentar, cara. Tem que comentar porque a experiência... São os pontos engraçados do vídeo, assim, às vezes, né? Serão os pontos engraçados. É a base, a nossa base, não tem jeito. Tem que lembrar. Eu acho que o Heraldo me fez lembrar uma coisa muito interessante, assim, né? Eu já fiz algumas caminhadas carreira solo, assim, né? Já me permiti viver essas experiências de fazer algumas trilhas sozinho, assim. Assim, até por um processo mesmo meu de autoconhecimento, enfim. E eu vi, cara, assim, uma coisa muito interessante que batia, assim, às vezes, no meio da trilha, era você querer trocar, né, com alguém, né? Você querer compartilhar daquele momento ali. E
né, eu acho que assim, a grande oportunidade que a gente tem de ter amigos e pessoas na nossa vida que compartilham desses mesmos sentimentos, dessas mesmas sensações, dessas mesmas emoções, é isso, cara. Por mais que cada um tenha a sua característica peculiar, você vê né, o cara ele vai, parece que está indo para o combate, para a guerra, o outro parece que vai morar lá para o alto da montanha, não está preocupado nem se vai chegar e tal. Então, acho que essa diferença que a gente consegue comungar das mesmas coisas, eu acho que é um grande X da questão da gente, no momento que está fazendo umas caminhadas, fazendo umas trilhas, você poder ter olhares diferentes, né, na mesma trilha, na mesma jornada. Então, isso é muito importante, assim, essa caminhada com a gente poder compartilhar com mais pessoas. Isso é bem bacana. E a gente tem um grupão forte aí. De fato, a gente tem que estimular mesmo. Assim. Mas eu tenho uma peculiaridade, duas, na verdade, são duas coisas que eu não gosto numa trilha. Sozinho eu não faço, Reinaldo. Eu não faço atividade nenhuma sozinho. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu não saio para nadar sim, sozinho, até sozinho. Gente... Eu não saio para caminhar sozinho, eu não saio para fazer nada sozinho. No mínimo, mais uma pessoa. E outra coisa esse é o mínimo, duas. Mas o máximo também não vai muito longe, não, cara. Eu não gosto de ter uma galera. Muita gente. Muita cara. Gente, né? Pô, esses muita dias gente. Aí, tinha uma galera querendo fazer uma excursão pro Pico aí. Pô, era um ônibus, cara. Era gente pra caramba. Deus que me perdoe. E se o cara pagar agora, eu vou. WhatsApp, pô, eu tava num grupo de WhatsApp vendo os caras conversar. Você fala assim, meu Deus, olha aquela galera que, sabe, do ônibus ali, porra, 25 de 40 lugares, sei lá, 25 nunca foram. Eu falei, nossa, vai ser difícil. Eu prometi que eu não faria mais no meu vida. Acabou não rolando, ainda bem. Porque, pô, igual a Trilha do Ouro, já fiz em 2 oportunidades. As 2 oportunidades que eu fizemos eu e mais 2. Pessoas diferentes das 2 vezes, mas 3 pessoas na caminhada. Da última vez a gente estava tentando fazer aí, né, Heraldo? A gente estava colocando acho que 10 pessoas. Pô, eu estava achando um absurdo já, mas é porque a galera, tipo assim, tinha que convidar um, tinha que convidar o outro, e aí acabou indo de 8 a 10 pessoas. Mas acabou o ideal o máximo é esse, 10 pessoas. O ideal para fazer uma trilha dessa, o ideal é 10 pessoas para ir. Mais que isso fica complicado. Porque quando existe assim, mais de um guia, mais de uma pessoa que conhece a trilha, facilita um pouco. Te reveza, um lá na frente, outro lá atrás, vai revezando. Agora, quando é um guia, só puxar essa turma toda, o guia praticamente ele não curte a trilha. Aquela preocupação de estar na frente e ao mesmo tempo preocupado com o cara trabalhar, né? Isso. Agora, temos duas pessoas que conhecem o local, conhecem a trilha. Nem eu e o Ricardo fazemos uma trilha, fomos lá fazer aquela subida lá em cima, lá nos 3 Picos. Pô, foi uma maravilha. Botamos um atrás, outro lá na frente, fomos revezando, na hora eu estava na frente, o Ricardo estava lá atrás, né? Para controlar, você está lá na frente como guia, puxando o pessoal, você não tem a preocupação com o último para trás, se ficar para trás, se perder, porque você sabe que tem um cara lá atrás que conhece a trilha também, que é capaz de seguir com ele. Então, cara, é uma maravilha quando tem pessoas que conhecem assim, para fazer a trilha. Mas tem essa questão de você assumir uma responsabilidade também, né? Se você está mais experiente ali, você fica preocupado e tal, e aí por isso eu não gosto de um monte de gente. Porque eu sei que eu vou ficar preocupado com aqueles que estão retardatários lá, e aí eu não quero isso. Tem muita coisa nisso, né? Porque é a preocupação da pessoa, né? Do guia, aquela coisa toda. É a falta de você não conseguir relaxar mesmo e curtir a trilha, né? Vivenciar a trilha, né? Interagir com a trilha, né? Ouvir, trocar. Você quer parar, você para. A quantidade de pessoa, ele fica preocupado. Ele quer chegar o mais rápido possível com todo mundo lá em são e salvo. Né? Agora, quando tem uma pessoa que conhece, você sabe que pode confiar que está lá atrás, você curte um pouquinho mais a trilha. Você fica com aquela preocupação de chegar, de levar todo mundo bem, mas você sabe que tem uma pessoa lá atrás que é responsável quanto você vai poder te dar apoio. Aí você aproveita um pouquinho mais. Né? Pô, a gente teve no Pico, Reinaldo, uma vez aí, e o Heraldo não subiu. Não, o Reinaldo estava aí, né? Oi? Acho que eu estava nessa aí. O Reinaldo estava nessa trilha. Estava nessa aí.
Pô, Mas foi a última vez que você foi. Tinha gente que não conseguiu subir e tal, e ele acabou ficando para poder ficar Duas responsável meninas, né? por Fiquei com nós, medo né? daquelas meninas sozinhas lá embaixo, lá na frente, tá cheio dos caras lá, para deixar as meninas sozinhas lá. Aí voltei com elas. Mas um dia antes, no sábado, eu tinha ido fazer reconhecimento. Eu fui, subi, desci. Eu falei, cara, não, sobe você, que eu já curti aí, já conheço, então fica você É, lá. Eu fico com elas lá. é uma situação assim, diferente, né? E também assim, são olhares diferentes, porque quando você está assim, você se coloca a serviço, esquece. Dificilmente você vai curtir alguma coisa. Então você já está se propondo a fazer um serviço, você já tem que sair dessa coisa que você vai curtir. Você vai ficar à disposição. Você está de serviço aquele dia, é igual nada mudou, né? Igual no quartel. Está de serviço, está de serviço. Então dificilmente você vai aproveitar alguma coisa daquilo ali. Então, assim, as cordadas que a gente sempre fiz, cheguei a fazer situação de até como profissional mesmo, cobrando isso, eu já incorporava aquele negócio que era um serviço. Estou de serviço, estou trabalhando, eu tenho que estar à disposição das pessoas. Hoje, graças a Deus, assim, né, tem até amigos que vivem disso por opção. Na minha ocasião, além da opção, cheguei assim até por necessidade, mas é um outro tipo de sentimento, né? Você fica naquilo ali mesmo, algo que você está ali na missão e você nem vê, cara. Tanto quando você desce, às vezes você fica lembrando de flashes assim, de coisas que você conseguiu desviar o olhar para ver alguma paisagem. Na maioria das vezes você está tenso, pensando na pessoa que está na corda, pensando na pessoa que está lá atrás, se o cara está trazendo. Seria até legal se o Rafael tivesse aí, nós tivemos a oportunidade de fazer alguns, que eu estava carregando ele como canga mesmo para puxar essa história. Dá uma olhadinha se o Rafael falou alguma coisa e já retorna. Eu que disse, né? Ele só falou para a gente começar sem ele. Eu falei, beleza, a gente está conversando lá, se possível, você entra na reunião, então. Enfim, e que eu me recordo assim, que eu cheguei a conversar isso com ele. Falei, hoje você não vai curtir, cara, não é para você curtir. Porque trabalhou para caramba assim nesse dia. Eu falei, no seu caso é curso. Você já está, né, que estava aprendendo as trilhas ali e tal. E eu falei, numa ocasião a gente vem, assim, com calma, se quiser, onde que marcar, a gente vem para poder curtir e tal, mas... E era uma garotada mesmo, assim, do movimento também escoteiro, que estava com a turma lá, do pessoal que foi do Maurício Solar, do pessoal que eu acho que estava com o Bruno, né, na ocasião. Enfim, foi bem puxado, assim, também. E aí me lembro também de uma, com essa mesma característica, uma vez que eu me coloquei a serviço do Bertier, o chefe Bertier, lá do 22, né, do Volta Redonda. Na ocasião, ele tinha assumido uma responsabilidade de fazer um grande jogo sênior. Não sei se o Ricardo estava nessa. Cara, sempre tinha 75 pessoas, cara. 75 pessoas para a gente subir assim para as agulhas. E a gente foi uma verdadeira operação de guerra que jamais hoje eu faria. Então, assim, foi na época, envolvia até o Pereira, né, então o Cabo Pereira, turma toda, assim, e a gente fez uma verdadeira operação. Hoje eu dou graças a Deus mesmo, assim, por ter todo mundo saído ileso, porque hoje, com a cabeça que eu tenho, jamais. O cara fala um negócio desse para mim, eu falo, você é maluco, você não vai fazer isso. Se você fizer, eu te... Mas, assim, você vê o quanto era... Então, quando a gente é mais novo, a gente age, nós agimos muito levado pela emoção ali, né? Esquece um pouco a razão das coisas. E falei, não, dá, vamos embora, não sei o quê, botando pilha para ir mesmo, assim. Logo que foi ficando uma grande, né, uma grande turma ficou no meio do caminho, a gente foi deixando vários, assim, aí quando ficava um, nunca podia ficar um só, alguém tinha que ser o canga dessa pessoa e ficar junto. E aí fomos largando um monte assim, ao longo da trilha, não chegaram em 75, logicamente, mas acredito aí que umas 35 pessoas, 40 pessoas a gente conseguiu botar lá em cima. E ficou marcado isso, porque eles me deram fizeram uma homenagem, está até ali. Foi um quadrinho da Flor de Lis, fizeram uma questão assim, meu nome, muitas fotos, assim, muito legal. Teve até um rapaz, Rico, você lembra dele, que estava junto nessa, era o Rildo. Ah, o falecido Rildo. Falecido Rildo. Estava nessa, sim, a gente ficou muito parceiro, assim, que ele se amarrou assim, no trabalho e tal, ficamos juntos. Então eu guardo essas caminhadas assim com muito carinho assim mesmo, assim, na memória, no coração, porque foram momentos ali de uma jovialidade, de uma disposição, né, que dificilmente a gente vai conseguir encontrar novamente. Então, bacana. Mas vamos falar um pouco também
de pontos. A gente está falando muito do pico. Vamos falar de outros lugares aí que a gente já fez caminhada. Eu falei um pouquinho da Trilha do Ouro, vou falar mais para frente aí novamente, falar alguns detalhes, que eu queria começar falando aqui da nossa região primeiro. A gente falou do Pico das Agulhas Negras, pô, é o top nosso, não tem jeito, é o ponto culminante aí do sul do estado. Mas a gente tem outros lugares aqui por perto aí que eu gostaria que vocês comentassem, cara. Saber aí o que você lembra agora de diferente que você já fez. Que eu quero perguntar especificamente para o Rinaldo, mas veio o Heraldo aí também, Heraldo. O que está na mente aí de caminhada, de trilha que seja diferente lá do Planalto? Então, cara, na vida escoteira, trilha, tenho poucas. Realmente eu fiz pouca na vida escoteira. Mas, assim, fiz muita trilha quando moleque, morava em Arapeí, Pedra do Seio, na gruta. Estava sempre rodando com os meus tios para lá, para esses lados ali. Então, conhecimento para lá tem pouco. Bem que tem muitos anos que eu não vou para aquele lado lá. Uma trilha recente que nós fizemos, foi até legal, com um grupo dos mochileiros, foi lá na Pedra Selada. Nós saímos de madrugada para subir, o Rafael estava lá, queria passar para o outro lado, né? E ficamos lá naquele trecho, na cabeça da galinha, que costumo falar lá, que é né? E não fizemos o rapel lá na cauda, no rabo da galinha lá, né? Que tem aquela pedrona do outro lado. O Rinaldo que botou o livro lá, cara. Botou a proteção. A urna. A urna, né? A urna, é isso. Esse trabalho da urna foi bem bacana, né? Esse trabalho das urnas, tanto das prateleiras quanto da Pedra Selada, né? Então, eu comecei o projeto da urna das prateleiras, até por uma questão mesmo muito de uma certa angústia de ver a galera arriscando as pedras ali nas prateleiras, né? A gente alcançava o cume e as pessoas queriam registrar, e só se tinha esse status aí, o Pico das Agulhas. Um belo dia eu estava lá e a menina, né, eu lembro que teve uma garota que, eu falei, mas aqui não tem lugar para escrever e tal. Eu falei, pois é, não tem, cara. Aí desci dali decidido já. Eu falei, vou fazer um negócio, só que já vinha, né, já tinha toda essa política ambiental muito instituída ali no parque e tudo. E aí eu dei entrada com pedido e tudo. Isso demorou bastante. Foi bem tenso até. Eu tive que envolver uma série de pessoas conhecidas ali. O próprio Antônio Leão, na ocasião, estava na prefeitura, ajudou. Na ocasião, participava do Jean e tudo. Mas, graças a Deus, liberaram. E aí veio a ideia também de colocar lá na Pedra Selada, porque eu comecei e falei, de fato, as pessoas querem registrar, né, essas emoções que sentem nas trilhas. E ficou bem legal, assim, que... Lembro que a Lúcia Teixeira, né, me perguntou, onde é que a gente vai deixar esse livro depois? Eu falei, deixa lá com o pessoal do Jean mesmo, se eles quiserem guardar. Ela falou, posso levar para o Jean? Porque está cheio. Eu falei, pode. Ela me ligou. Ela estava lá em cima. Eu falei, pode, fica à vontade. Ela falou, então aí começou a levar. Eu não sei se ainda hoje é o pessoal do Jean que guarda, que ficou como guardião do livro ali da Pedra Selada. Das prateleiras, com certeza, mas da Pedra Selada eu não sei. Mas você vê, umas coisas assim que a gente, né, o que o movimento traz para a gente, né? Por isso que a minha vida ela tem essa relação com o movimento escoteiro de uma forma muito conectada, né? Porque foi dentro do movimento que ele foi despertando para isso, assim, né? De entendendo. E o meu trabalho hoje ele está muito dentro de tudo aquilo que o movimento escoteiro me deu, né? Me presenteou com essas pessoas, né? O Ricardo tem um papel fundamental na minha vida, assim como o chefe Pedro, assim como o chefe Luiz, assim como o chefe Washington e tantos outros que passaram aí como chefes, monitores, colegas. Então, isso para mim é uma satisfação, uma gratidão muito que eu guardo com muito carinho. E aí, só continuando rapidinho a questão da trilha, o Heraldo trouxe essa questão de Arapeí. Lembro aquela tão famosa trilha aí de Arapeí, que a gente chegou aí para a gruta e tentamos caminhada ferrenha lá para acessar a gruta. Nunca mais esqueci o nome da fazenda também, né? Teve duas. Uma teve uma que nós ficamos alojados no centro ali, num galpão, uma coisa assim, que era uma casa, alguma coisa dessa natureza, e a outra que a gente foi rasgando a pé.
Teve uma que teve uma atividade mesmo para a gruta, para sair dali do centro da cidade e ir para a gruta, e a outra a gente foi a pé, na caminhada mesmo. Essa a pé ficou marcada na minha vida, a questão, né, do Ednei, né? O Ednei, pô, tive uma relação rápida assim, com o Ednei, mas essa de Arapeí foi bacana, assim, que ele estava assim, muito animado, assim, muito empolgado, e eu via, assim, tanto no Rico quanto no Ednei, né, os exemplos, assim, os modelos, né, me modelava por eles, assim, que eram os caras que estavam ali, né, pouca coisa mais velho e cheio da garra, cheio da adrenalina. Eu acho que eu nunca tinha visto o Ednei tão integrado assim com a questão do movimento, que ele tinha uns altos e baixos assim que oscilava, né, e ali ele estava bem alinhado assim, né? Eu falei, porra, que legal. Olha a responsabilidade que a gente tem, né? Quanta responsabilidade, né? Se quer, vocês imaginavam. Né? Eu tenho uma coisa do Ednei que eu preciso contar. Ele fez muitos anos, milhões de anos atrás aí comigo, mas essa eu preciso registrar, que foi uma trilha que eu fui fazer e ele já tinha ido. E aí ele foi fazer um croquis para mim. Na verdade, ele foi ditando e eu fui anotando. Ele, você chega ali assim, mais ou menos, e tal, vira à esquerda, aí vai ter, né, vai passar o riacho, atravessa o riacho. Só que aí o Ednei começou assim, aí, cara, vai ter uma cerca escrita assim, não entre. Aí você entra. Aí eu olhei para a cara dele e falei, aí anotei. Aí você vai passar ali por dentro, vai atravessar ali uns 2 quilômetros ali, aí vai ter assim, proibida a passagem deste lado. Aí é nesse lado que você vai entrar. Aí eu, cara, a hora que ele falou a terceira, eu joguei o papel para lado, eu não vou nessa trilha, não, cara. Eu não vou nesse lugar, não. Fora. Que era proibido para fazer, cara. Aí que você vai fazer? Eu fiz essa trilha, é macio, fácil. Falei, não vou, não, desisti da trilha. Aí tinha que deixar essa registrada, que eu fiz um com o Ednei aí, mas o assunto não era trilha, acabou não entrando essa peripécia dele. E depois, essa de Arapeí, cara, da gruta, onde a gente ficou um período ali, depois a gente fez a caminhada até a gruta, pô, ficou tão marcado assim para mim também, assim, que eu tive que voltar lá tempos depois, né? E aí eu corri atrás para descobrir como é que eu faria, assim, para poder ir novamente. Eu acabei levando uma galera lá, levei o Pereira, levei uma turma lá de São Paulo e tal, e a gente fez um rapel, inclusive, naquela cachoeira da usina. Fizemos, tem uma cachoeira da usina lá em cima lá, e a gruta estava fechada, de fato estava fechada, não estava podendo entrar. E nós passamos um carnaval lá, cara. Nós acampamos lá, passamos um carnaval lá, acampado. E eu, assim, porque eu fiquei apaixonado naquela trilha, assim, da gruta. Eu nunca tinha visto uma gruta, assim, na minha vida, assim. Nós chegamos a entrar no salão, que estava, acho que até o André estava nessa ocasião. Ele, eu acho que o Luiz também estava. E foram guiando ali nos salões. E aquilo para... Hoje eu imagino, né? Para a idade, o garoto, pô... 14, 15, 16 anos, cara, aquilo é um mistério, né, que você está... E as histórias que são contadas daquilo ali, que são incorporadas e adornadas aí com criações, né, da cabeça das pessoas, aquilo para mim era a verdadeira mística da coisa, né? E aí eu falei, não, aí sempre ficou isso martelando, até que um dia eu falei, não, tem que voltar lá nessa gruta para ver qual é. Aí nós chegamos, passamos um carnaval lá com uma galera boa pra caramba, e eu sempre lembrando, assim, o maior prazer essa coisa. Há pouco tempo aí. Não voltaram mais, ficaram perdidos lá dentro lá, e não voltaram mais. Estão lá até hoje. Na gruta, muita história de pessoas que entraram lá e ficaram perdidas. Não, tem várias histórias, assim. Tem um soldado perdido lá também. Aí o Luiz ia contando, aí o André também alimentava aquilo, e aquele negócio que ia ganhando força. O negócio, eu acho que era o Luiz mesmo que estava junto. Tinha aquela fazenda Luanda, o Rico. Sim. Então, a fazenda Luanda era do meu tio lá. Ah, é? Porra. O Heraldo é nascido lá, né? A terra dele. Cria de lá? É um bairro do Máximo lá que a gente sempre vai. A casa dele.
Pegava aquela trilha e saía lá em cima, na Cachoeira do Viado, lá é. em Angra, na Graúna, sai lá em Paraty, na Graúna. Mas é show, hein? Ainda está fechada a gruta, não? A Ficou gruta tá fechada um bom fechada, tempo. Está fechada. Pena, não tem, assim. eu acho estranho assim, que não tem nenhuma movimentação para liberar, né? Ver qual é o problema e Aquilo vai ter que resolver. ser mapeado tudo de novo, vai ter que ser mapeado tudo de novo, feito trilhas novas, com pessoas interessadas em fazer o curso de trilha, para poder ficar como guia. Não tem uma pessoa, vamos supor, não tem uma pessoa, um guia responsável de conhecimento para poder ir e trazer as pessoas, levar e trazer as pessoas para conhecer a gruta. Então, você chegar lá, você tem que fazer um monte de coisa, um monte de cadastro, pegar autorização, para eles poder permitir você ir e voltar. Você conhece bem lá, Heraldo, dentro da gruta? Você rodou, chegou a andar bastante dentro lá, não? Eu já andei bastante, já andei muito por lá. Assim, não, eu era moleque, Na mas gruta? tudo lá, a gente andava lá tudo lá. Hoje, Mas se eu dentro da chegar lá gruta? e falar com ele, eu sou capaz dele levar a gente lá ainda. Dentro da gruta. Dentro da gruta. No primeiro salão, que é o maior que tem ali, na hora que você entra nele ali, tem aquele salão grandão, depois tem as trilhas lá para dentro, mais para frente tem outro salão, um pouquinho menor. É muito bonito lá dentro. Você não voltou lá, Rico? Não, desculpa, Reinaldo, não entendi. Você não voltou para lá? Nessa gruta? Não, o que eu ia falar até de outro lugar que eu voltei não era nem lá, mas aí deixa o Heraldo terminar o assunto, a gente concluir, que é falando dessas caminhadas que a gente saía de Resende e ia para uma cidade próxima e fazia essas aventuras lá, né? De pegar uma gruta, uma cachoeira. A gente fez bastante coisa. Então, a gente fez Arapeí algumas vezes. Outro lugar que eu fiz muito, e a gente comentou aquela vez com o Rony lá, foi para São José do Barreiro, né? Passando ali por Formoso, algumas vezes indo só até Formoso. E há pouco tempo eu fui em Formoso. Só que foi durante a pandemia e tal, e a cachoeira lá, depois do Clube dos 200, lá estava fechada. Então, assim, eu fui de carro, né, lógico. Mas, pô, tudo fechado, cara, ficou bem ruim, bem chato. Mas daqui a pouco tá tudo normal aí, se Deus quiser, a gente volta lá. Ah, não, então, de fato, essa que o Rony acompanhou foi até Formoso, não foi? A Arapeí foi uma outra história, então. Foi essa aqui. O Rony, eu acho que ele foi na mais puxada que a gente passou Formoso, foi até São José do Barreiro, se não me engano. Agora, fiquei na dúvida se nós teríamos ido para Arapeí ou se Formoso, né? Mas Formoso eu acho que não. Ou seria ou São José do Barreiro mesmo ou Arapeí, né? Mas então, tem essa lá, é um outro local que a gente tinha esse hábito de fazer a caminhada de uma cidade até a outra. E aqui dentro de Resende mesmo, né, para o lado da Vila da Fumaça, então a gente passava em Vargem Grande. A gente foi até Fumaça, Teve uma que nós fomos até Fumaça. Eu, você, Lourinho. Eu tenho até essa foto ainda que você... não, eu já fiz algumas vezes. Tem essa com você, que tá eu, você, Lourinho, Gastão. Não me lembro mais quem agora. Mas assim, eu já fiz mais algumas vezes. Tem uma mais louca que eu fiz, o Rinaldo, que a gente, na época, isso dentro do movimento, a gente estava com a tropa sênior e tinha uma galerinha boa na época, que era uma galerinha, não sei se o Heraldo vai lembrar, a galera era boa de futebol, Heraldo. Uma galera ali do Lazer ali que jogava uma bolinha redonda mesmo, parecido Betinho, Rod, uma galera ali. Pô, o que eu fiz, cara? Eu marquei um futebol lá para de manhã, para domingo de manhã. E nós saímos sábado daqui à noite. Para jogar bola no dia seguinte. Chegamos lá, malandro, cafezinho da manhã e futebol. Não deu nem para descansar, não. Só faltou vocês ganharem, né? Pô? Não deu para ganhar, não. Eu posso falar aqui que ganhamos, porque... Pode falar que ganhar, nem vai assistir esse vídeo para cair atrás. Cara, a gente estava com um time de molecada ali, um sub-18 aí, né? Que era Nil Ramos Sênior, aí tinha eu, um assistente... Só que os caras já eram adultos, já eram um time adulto. Então, os mais novos ali era 20, 25 anos. Então, tinha cara experiente lá, não tinha como a gente ganhar deles, não. Mas o futebol foi gostoso pra caramba. E não tinha perna, né? Eu sou atacante mesmo, eu ficava na banheira lá, deixa eu ver o que dá.
essa caminhada que nós fizemos para lá, o Rico, a gente entrou numa casa, a casa estava até com a placa, eu acho, de aluga, ou de vende. Sim, E nós fizemos, cara. Tem foto dela, assim, da gente cozinhando embaixo do sobrado da casa do cara. Primeiro nós dormimos na igreja, né? Na frente da igreja, na porta da igreja, e depois para cozinhar, fazer os miojos lá, fazer os negócios, os macarrões. A gente foi para debaixo de um sobrado de uma casa, ficamos lá no fundo da casa da pessoa. Sim. E cozinhando. É legal que assim, fomos para cachoeira no outro dia, né? Que é mais uma caminhada a Cachoeira da Fumaça. É legal deixar registrado também. Eu falei do Pico ser o ponto culminante do estado, né? A Cachoeira da Fumaça é a maior cachoeira do estado também. Do estado. O Pico tem essa característica muito bacana, assim, de estar situado em pontos muito estratégicos, São Paulo, Rio, Minas, né? Sim. 3 estados, assim, então ali tem uma oportunidade incrível da gente também estar em contato com as outras pessoas. E você vê o carinho também que as pessoas dos outros lugares têm ali, cara. Eu levei o pessoal do Grupo Escoteiro lá de São Paulo, e então eu cheguei a comentar com você, o chefe Kobayashi, que teve um tempo lá em contato com o Bruno, e ele trouxe a turma dele, e o cara ficou tão entusiasmado com aquilo, apaixonado pela essa região nossa, que ele por muito tempo ficou no programa dele de atividade, da atividade SEMI, do ramo SEMI, fazer essa visita aí nas agulhas, né? Então ele falou que aquilo entrou mesmo com um programa mesmo de atividade, aí eu acho que com uns 2, 3 anos ele manteve isso, assim, né, afinco ali. Depois veio a pandemia também, deu uma caída, não sei nem como é que está hoje. Mas ver o quanto que a riqueza que a gente tem aí dessas áreas. A área que eu explorei muito pouco foi Vargem Grande, mas eu tive na região da Jacuba e Fumaça quando eu cheguei aí mais algumas vezes. Mas aquele lado aqui de Vargem Grande, eu acho que vocês chegaram a fazer algumas coisas ali naqueles rios ali. Mas a gente tem participado, até com a camisa aqui, o circuito de corridas do Loucos por Montanha. A gente tem apoiado lá, e igual a gente fez aquela vez, aquele mundial lá que a gente participou lá em cima, na região de Mauá ali, né? E agora a gente tem rodado bastante, cara, com esses locais. Eu falei da Jacuba aí, eu tenho um ponto que eu fiquei na Jacuba lá, maravilhoso, lá só locais bonitos mesmo. Nós fizemos uma atividade na bagagem uma vez aí. Teve uma atividade escoteira, mas não foi caminhada. Né? Teve uma atividade escoteira na região da bagagem, que vocês ficaram numa casa ali, que eu cheguei com o Pereira lá, né? Então, esse era um acampamento, esse não teve trilha. Não teve trilha, não teve nada. Lá de corda lá, a gente tinha uma tirolesa atravessando o acampamento lá, a gente fez um rapel, e a gente desceu o rio de bote, né? Que foi mais legal. Isso aí não pode pode colocar de repente na caminhada, a caminhada para descer com um bote lá do. Bote cheio. Eu vou levar o remo. Então, é muito bacana. E aí, cara, vou lembrar uma. Tem uma assim. Não deixa você falar. Heraldo, a gente fala pra caramba. Interrompe aí, que senão. Tem umas plataformas que tem uma mãozinha. Essa aqui não tem. Essa tem, cara. Só que a gente não usa, não. A ideia aqui é atropelar o outro. Mas tá divertido. Essa coisa do movimento escoteiro, né, cara? É impressionante. Porque isso me estimulou uma vez a fazer algo assim que eu não imaginava, né? Que logo quando eu entrei no quartel, aí pensei aquele período de recruta, fiquei aquele ano assim, obrigatório, e depois eu estava piruando para conseguir engajar, né? E, enfim, não tinha vaga, engajamento, foi até uma situação atípica que aconteceu comigo, que eu precisei da baixa, até que a portaria fosse publicada para poder conseguir a vaga lá no CRI, né? Então, eu ainda peguei 30 dias assim, ainda que eu fiquei em casa, sem ter o que fazer, esperando, e meio desiludido, porque o meu sonho era engajar e não tinha conseguido, mas não sabia se ia rolar. Aí nessa, cara, eu estava meio assim, eu resolvi fazer uma caminhada e dei um toque em quem? Lourinho e Gastão. Lourinho e Dudu. Dudu sempre gostou desse negócio ali. Não sei se você lembra dele, o Carlos Eduardo. Ele treinava kickbox, uma coisa assim, ele com o Cláudio, andava muito juntos, os dois, enfim.
E a gente resolveu fazer, cara, uma subida lá para as agulhas na caminhada, assim, mas saindo de Engenheiro Passo, cara. E rasgamos de Engenheiro Passo e fomos subindo. Aí subimos alguns bons quilômetros, quando a gente viu que o negócio estava pegando, falou, bom, vamos começar a montar acampamento, que, assim, né, de fato a gente já não chegaria aquele dia, mas já estava dando aquela desanimada. Aí foi, a gente resolveu pedir carona. E aí, já estavam alguns bons quilômetros aí para cima, a gente conseguiu carona no caminhão, o cara teve pena da gente, largou a gente lá na garganta do Registro. Aí da garganta do Registro a gente rasgou a pé. Mas estava com muito tempo, pouco dinheiro, mas muito tempo. Então, hoje eu vejo que o tempo ele vale muito mais que o dinheiro, né? Tinha pouca grana, mas tinha muito tempo. Então não estava preocupado com o tempo de chegar. Foi aquilo. Então, cara, olha que, assim, que encorajamento, né? Assim, com o movimento, né? Assim, dificilmente você pegar um garoto hoje de 19, 20 anos, assim, o cara vai passar as perrengues que tem que passar, o cara tem que gostar muito mesmo, assim, para poder fazer. É difícil encontrar alguém que goste assim. Não. Também não faria na beira da estrada hoje. Também não faria na beira da estrada hoje, sem querer te cortar. Mas... Hoje está mais complicado, tudo muito mais complicado. Para a gente, dentro do movimento, é difícil para caramba. Você está igual a gente fazia de virar a noite caminhando. Hoje a noite ela já não é mais uma criança, né? Acho que a noite cresceu aí, está bem complicado. Eu ia comentar também, Reinaldo, de outros locais aqui. A gente falou, vamos lá, falando Formoso, ali Formoso Barreiro, Arapeí, que tem dois caminhos, né? Que tem um caminho que a gente pode ir ali, como quem vai para Formoso também, pegar o asfalto retornando. Isso. Mas a gente já fez algumas caminhadas aqui loucas, assim, de mudar o percurso. A gente já fez a Rui Braga uma vez, a gente subiu e chegou lá em cima. A gente fez Perdeu o áudio, tá? A gente fez um trajeto de um zigue-zague, lá, um retorno lá em cima, só para ganhar quilometragem, e descemos a pé para Engenheiro Passo. Então, assim, só para exagerar o percurso. Então, eram as coisas bem... Tem umas coisas assim que a gente só se dá conta depois que acontece, né? Essa coisa de mudar, às vezes, o planejamento, mudar o percurso e tal, eu me recordo agora aqui, quando primeira vez que nós fizemos uma expedição lá para a Pedra da Mina. Tá chegando o meu áudio aí para vocês, que eu perdi o de vocês, tá? Tá sem som aqui. Não, tô ouvindo. Não. É me ouvindo, Heraldo? Não sei se é o meu celular. Eu tô ouvindo legal, Heraldo. Tá ouvindo a gente aí? Vamos lá, galera. E me perdi um pouquinho aí no que a gente falava, né? Eu ia começar a falar da experiência da Pedra da Mina, né? Ah, sim. Prossiga, por favor. Aí eu peguei o gancho dessa questão de mudança de planejamento, né? De trilha, né? Então talvez sirva até também para quem já passou, que de alguma forma, em algum momento, possa passar, né? Foi assim, uma experiência que mostrou que a maior besteira, assim, às vezes, assim, é a gente meio que no supetão e resolver fazer essas aventuras assim. Não deixa de ser uma aventura, mas arriscada, assim, dependendo da situação, né? Pedra da Mina, para a gente, mostrou, e a gente estava com uma equipe boa, né? A gente foi convidado para fazer a expedição por Queluz, uma das primeiras expedições que teve, assim, de trilha para Pedra da Mina por Queluz, porque está dentro de uma propriedade particular, que é a Estância Ecológica Pedra da Mina, que hoje é uma RPPN, né? RPPN Pedra da Mina, que tem lá um dos herdeiros, o Savinho, que é o gestor, e na época os pais deles convidaram o Pereira para estar à frente, assim, fazendo esse trabalho. O Pereira me convidou e chamou mais dois amigos, os dois amigos bombeiros, né? Bombeiros de Mogi das Cruzes, assim, os caras também cascudos, assim, bacana. E a gente era para fazer uma expedição de reconhecimento, até um acampamento base, aproximadamente em torno de 1.200 metros. E a gente ficou tão empolgado com aquilo, nós já estávamos no segundo dia, a gente falou, não, dá para a gente ir mais um pouco para ver. E largamos todo o equipamento no acampamento base. Fomos nessa aventura, pouquíssimas coisas para poder subir, né? Enfim.
E aí a gente acessou um paredão pela face sul, que a gente olhou e falou, pô, agora dá para terminar, pô. Como já está ali. Rapaz, foi um dos lugares que eu vi assim que eu cheguei eu lembro que eu tinha um telefonezinho Motorola, StarTAC, aquele pretinho que dobrava. Eu cheguei a ligar me despedindo, assim, porque ali eu falei, aqui a gente não vai passar. Deu todo mundo assim com o princípio de hipotermia. Também, não foi? Princípio de hipotermia, umas coisas loucas, assim, o pessoal sem reação. A gente pegou uma chuva lá em cima, cara. Impressionante. Foi bem coisa assim de você... um certo amadorismo, assim, no sentido de você desacreditar de toda a técnica que você, ao longo, né, da sua vida, você vai aprendendo. E aí você joga tudo fora e, em nome de uma coisa que você fala, é o tempo, dá tempo. E aí foi uma chuva muito... A gente ficou dentro de uma nuvem com granizo, muito frio, cara, sem precisar de temperatura daquilo. Então, assim, aquilo ficou marcado, assim, uma das aventuras, assim, mais fortes que nós tivemos, né? Até hoje eu converso muito com o Pereira, a gente sempre lembra. Tive contato com outro amigo lá de Mogi, esse tempo atrás, já está aposentado bombeiro, a gente deu boas risadas. E fora as outras coisas que foram acontecendo ao longo do caminho, né? Da gente já com a moral muito baixa por conta de ter passado tudo isso. Então, cara, essa questão de trilha ela é muito interessante quando você faz, né, seguindo todos os protocolos, todas as questões de segurança e tal, mas se você vacilar um pouquinho, isso pode te levar aí a situações gravíssimas aí, que você, né, vai amargar aí maus momentos aí na vida. Então, mudar planejamento não é uma boa estratégia em trilha. Ouviu aí, galera? Molecada nova está chegando, fica aí a dica. Umas coisas aí, né, Reinaldo? Eu penso muito agora nem tanto, mas também do falar assim, não é o seu caso, mas de falar assim, eu consigo e tal, e você abusar um pouco. Na última trilha do ouro que a gente fez, até o Rafael estava junto, quando a gente chegou na portaria, lá em São José do Barreiro, chegou na portaria do Parque Nacional, lá da Serra da Bucaina, descemos do carro, o carro levou a gente até na portaria, quando a gente desceu para começar a caminhada, estava chovendo. Chuvinha pouca. Falei, pô, piada já de cara, né? Pô, não sou de açúcar, piada desse tipo. E o motorista foi levar a gente lá e falou, pô, vocês vão assim mesmo? E eu fui o primeiro a responder. Falei, pô, lógico, cara. Lógico que vou. Vim até aqui, isso aí. Cansei de caminhar na chuva. Chuva e sol, para mim, é a mesma coisa. E botei essa pilha, botei a mochila, aquela capa da mochila, peguei meu poncho, vamos seguir. Aí os caras, também fizeram a mesma coisa e foram. O Rafael e o Diego Carelli, filho do João Carelli. Aí fomos, né, cara? Aí, chegou um certo ponto da caminhada, cara, o barro, a gente já estava atolando no barro, com a dificuldade de caminhar. E, depois abriu, melhorou o tempo e tal, mas o começo foi bem difícil, primeiro dia ali. E quando a gente parou, né, na primeira parada lá, para já preparar um almoço e tal, aí dali para frente foi mais tranquilo. Só que aí os caras me revelaram que eles estavam com a intenção de desistir, cara, que eles olharam a chuva, só que aí como eu falei, bolinha de açúcar não e tal, aí os caras... Eu falei, caramba, a responsabilidade... sério. Essa questão mesmo, eu me recordo que um dos caras que era bombeiro, ele chegou a dar um alerta, assim, sabe? E a gente, assim, eu Pereira, né, vindo com essa coisa militar, já tava, a gente já tinha feito montanha, e aí tava nessa coisa, essa vibração toda. Não, tá assim mesmo. Aí até um bombeiro olhou para a cara do outro e falou, não, os caras são do exército. Não. Mas depois a gente viu que não tem esse negócio, cara. Assim, você não é super-homem, não tem negócio de ramo, não tem negócio de rambinho. É a técnica, a metodologia, tudo aquilo que você aplicou, que você aprendeu. Não vai ter uma segunda chance se você vacilar, entendeu? Então ali, quando a gente percebeu que a gente tinha feito besteira e não dava para voltar atrás, o que a gente pôde fazer é ficar agarrado lá um com o outro, lá um monte de homem brabo, abraçado, um do lado do outro, para tentar se esquentar, né?
E as questões que a gente, né, agradece mesmo aí ao Papai do Céu, porque poderia ter sido uma coisa muito séria, assim. Poupou vocês aí. Então, assim, aí eu tô colocando essa questão de você, o guia puxar, né? O Pereira que estava de guia, ele que era o responsável. Ele que recebeu o convite, que recebeu a missão. E todo mundo seguia ele, assim, tempo depois, ele falou mesmo, pô, talvez se eu tivesse também freado, porque a gente sabia que, né, subir, no horário que a gente subiu, sem os equipamentos, a gente tinha todo o equipamento e largamos tudo no acampamento básico para fazer uma aventura de dar uma olhada para ver como é que seria. Largamos tudo lá e subimos daquele jeito. Então, assim, foi um tapa assim, para a gente aprender e depois daquilo, né, graças a Deus, o ensinamento valeu, assim, que também sempre fiquei mais cabreiro, né? Não dá uns vacilos. Uma das coisas que leva a esse ponto aí é a autoconfiança. Né? Desculpa, a autoconfiança acaba sendo extraído por nós mesmos. Não entendi. Repetir, Heraldo. Então, um dos fatos que leva a esse ponto aí é a autoconfiança. A gente achar que a gente pode mais e conhecemos tudo. Aí acaba sendo extraído com a nossa própria confiança. É isso aí, isso aí. A gente se trai, né? A gente se trai porque... Mas nessa de caminhada, onde é, né, aberto e é mais tranquilo, a gente até consegue, mas tem coisas aí que eu já não... a gente, com esse grupo que a gente fez aí, o Mochileiros, né, que a gente tentou fazer algumas aventuras e fez algumas coisas, a gente estava indo muito para rapel e tal, e pô, umas coisas que a gente falou, não, isso aí tem que ter toda uma segurança, não pode abusar, então dá para fazer farra, não dá a volta para casa, porque complicado, né, cara? A vida vale muito, tem que se preservar para poder ir mais aventuras depois. Não, com certeza. E essa da gente puxar, né, o Rico? Assim, o cara que está puxando, que está motivando, que é o guia ali, o líder do negócio, assim, quem é o grande organizador e tal, é uma responsabilidade dobrada, porque você acaba sendo um influencer, né? Acaba influenciando outra pessoa. Lógico que você quer o melhor, você quer de forma positiva e tudo, mas às vezes a pessoa não tem as mesmas características, né? Você. Então você coloca aquela pilha toda e tal, e você se expõe ao risco, e não, se não bastasse, você ainda estimula que outros se exponham. Então, assim, caminhar é maravilhoso, fazer as trilhas é maravilhoso, mas a gente tem que tomar um cuidado com quem está puxando a responsabilidade para si e fazer essas análises adequadas na hora de desistir. E aí, às vezes, você só adquire mesmo com a experiência. É lógico que é um prazer, né, inenarrável, assim, né? A gente viu aquela trilha que a gente fez de apoio naquela corrida. Para mim foi um prazer enorme a gente fazer aquela caminhada lá. Você até lembrava muito, nunca mais esqueci dessa fala sua, que você falava, não, se fosse fácil, não era a gente que estava aqui. Né? Se fosse uma trilha fácil. Aquela da corrida de aventura. Mas estava uma maior furada, assim. Aí eu lembro de eu sacaneando depois o Jerônimo, eu falei, não, a gente fez essa caminhada de uns 80 quilômetros. O Jerônimo regalou o olho desse tamanho, olhou para lá. Mas, cara, é incrível. A gente sempre fica nos piores pontos. A gente tem passado isso também nas coisas da montanha aí. Eu falo para o Heraldo, não, Heraldo, mas a gente tem que ir para o pior mesmo, pô. A gente tem que ir para o pior. Deixa os caras aí no mais tranquilo. O Heraldo tem que ser no pior do pior. Uma das coisas que eu sempre falei ao Ricardo, toda vez que a gente programar uma coisa, eu sempre vou um dia antes, uma semana antes, para poder fazer reconhecimento. Eu gosto de fazer a trilha todinha, ver como é que é o local, por onde a gente vai passar, para poder dar segurança para quem está comigo. Exatamente, isso aí. É a melhor coisa. Mas para quem está me acompanhando, eu na idade que eu estou para ele. Uma vez eu não volto depois. Se eu fizer uma semana agora. Na outra eu quero descansar. Agora eu fui fazer as marcações dos pontos da corrida da montanha. Aí fui de carro no sábado, aí no domingo, ontem, eu peguei a moto de manhã e fiz todo o percurso de moto, para poder ver o local para onde eu ia passar com o pessoal, que eu vou puxar o corredor de madrugada, eu vou puxar de moto, de batedor. Né? Eu vou de moto, eles vão vir atrás. Falei, pô, vou fazer essa trilha primeiro, me conhecer a estrada, saber por onde eu vou passar com a moto para não deixar eles em uma situação depois. Né?
Aí fiz todo o percurso e, graças a Deus, foi bem. Para a corrida, está preparado. Para não dizer que eu não faço isso, agora eu não faço mais, que não estou no ramo sênior, nem no escoteiro, que tem lá a jornada também, mas eram as jornadas, né? Quando eu ia programar a jornada de algum sênior, que eu tinha que fazer primeiro. Cheguei a fazer uma com o Heraldo, bacana, né, Heraldo? Que foi a jornada do Bruno. Então a gente fazia a jornada primeiro, até para poder montar o percurso de giveaway, escolher os pontos onde vão ser abertas as cartas e tal. E aí a gente fazia essa caminhada antes, para não dizer que eu não fiz. Mas, por exemplo, teve uma jornada que eu chamei o meu irmão até para me ajudar, falecido Xande, e a gente fez de bicicleta, cara. Era a jornada do Sérgio Maia, do Toquinho. A jornada dele, pô, era bem puxada, o moleque era, né? Era comprometido pra caramba. Fazer uma puxada, então, pô, nós fizemos de bicicleta, percurso. Assim, nós exageramos também, porque o ponto dele, ele descia do ônibus em Arapeí e caminhava até São José do Barreiro e retornava de ônibus. Então, assim, o percurso de jornada dele era Arapeí e São José do Barreiro. E eu e meu irmão saímos de Resende, fomos para Arapeí, aí de Arapeí começamos a montar, né? E aí passava por Formoso, chegava em São José do Barreiro. Só que aí em São José do Barreiro nós voltamos de bicicleta, né? Eu e meu irmão. Fizemos isso aí no final de semana e não foi um final de semana antes, porque tem toda uma preparação, né, da percurso de giveaway e tudo. Mas eu me lembro que essa jornada, sempre que eu ia programar, eu fazia antes. Agora, essas trilhas que a gente vai fazer aí, não dá, cara. Não dá, porque se eu fizer, depois é uma semana... Volta, não vai para participar. Vou falar, já fiz mesmo. Ainda tem a jornada aí? O pessoal ainda faz a jornada? Tem. Hoje em dia está tudo muito preocupante, né, cara? Hoje em dia você não pode soltar mais 2 sênios aí no. Não, pois é. Você vê, eu me recordo daquelas que a gente fazia, mas assim, a gente também, não sei, é meio preocupante assim por um lado, mas eu fico pensando hoje também se a gente também não se preocupava tanto por outro na época. Porque a gente fazia aquelas atividades sênior e saía de madrugada ali da Cidade Alegria, que já não era um ambiente de muita tranquilidade, e rasgava para o alto do morrão para ir para aquela fazenda Vista Alegre lá, né? De madrugada, para fazer jogo noturno, para participar, para fazer, enfim, as atividades ali. E não era né, se parar pensando, não era uma caminhadinha, né? Assim, na época a gente ia puxada e rasgava na caminhada de madrugada ali, com tudo aquilo que a gente tinha na época, né, da Cidade Alegria, né? Problema de assassinato pra caramba, aquelas coisas todas, carro queimando, então... Mas em termos de temperatura para caminhar é a melhor, né? Eu já fiz Resende Arapeí algumas vezes. Uma das vezes que eu fiz foi de dia, mano, o Mauro ficou assim. Se mata, Na hora que a gente pegou a parte de asfalto, o calor me derrubou também. Chegamos quase todo mundo já direto para o hospital lá em Arapeí. Postinho de saúde na entrada lá, mas, pô, foi terrível. Porque a gente fez de dia. Pô, bem puxado. Aquela que a gente foi para fumaça, a gente foi de madrugada também. A gente foi, começamos na madrugada. As melhores, saí às 18 horas aí. Uma vez eu subi com o Luciano, cara, só eu e o Luciano, o Dreb. A gente subiu o Resende e Maromba. E a gente subiu de manhã. Não sei se foi perto da hora do almoço, se não me engano. E a gente chegou em Mauá, escurecendo. Pô, melhor parte da caminhada. O sol baixou, a gente foi embora aí. E, pô, subiu no sol, cara. Nossa, que loucura. A última que eu fiz, assim, para lembrar, assim, de uma caminhada, assim, né, foi também com um propósito, assim, um amigo também que gosta muito. A gente saiu lá da comunidade, lá em Mauá, lá da Ponte dos Cachorros, e descemos ali pela Serra do M, até Resende, até lá a Grau. Isso foi em 2018. 2018, ainda brinquei, né? Aí foi puxado, marquei, deu 50 quilômetros, 51 quilômetros. Aí eu lembro que eu fiquei 2 dias em casa, dentro de casa, sem sair de casa, não queria nem conversar.
né? Que foi uma coisa assim, e ele estava muito ansioso para isso, porque ele, né, ele já vinha fazendo umas caminhadas descendo pelo asfalto, pela tradicional, ele saía dali e ele fazia. E uma vez eu fui brincar com ele, falei, não, o dia que você fizer pela estrada de terra, pela Serra do M, eu vou contigo, pelo asfalto eu não vou não, que é perigoso. E ele mudou, cara, olha o poder da palavra, olha a situação quando a gente fala alguma coisa para alguém. Ele mudou a maneira dele fazer, né? E só para poder eu estar junto com ele, assim, e ele falou, cara, então eu vou fazer o seguinte, na próxima, tipo assim, era um ano que vem eu vou fazer, então, o Vargem Grande, pela Serra do M, se tu for. A gente terminava o trabalho na comunidade, trabalho de virada, assim, né? De noite, é o bailado lá, é o dia de São Sebastião. Então já tinha tudo aquilo, já fazia ali, e no dia seguinte eu acordava, tomava um banho de rio e começava a descer. E assim fizemos. Cara, eu tinha prometido, eu esqueci que eu tinha prometido. E aí, pô, já quando foi dando assim, faltando assim um mês, mais ou menos, ele começou a falar na minha cabeça, não, eu assumi, agora eu vou. Aí, beleza. Aí eu lembro que o Pedro me ligou, que eu tinha falado com o Pedro, meu filho Pedro me ligou, depois que eu já tinha chegado em casa, eu tinha mandado mensagem para ele, aí ele fez aquela chamada de vídeo, eu falei, cara, eu, assim, tô arrebentado, mas pelo menos eu mantive amizade, assim, porque eu cumpri a palavra com o cara, mas tô acabado, tô pó da rabiola. E foi mesmo, assim, eu fiquei, não estava preparado para 50 quilômetros, não. Puxado. Aí eu falei, cara, a idade pesa mesmo com vontade. Mas foi uma caminhada boa, foi um negócio bacana. Pegamos banho de cachoeira, deu para ver o movimento todo, aquilo foi escurecendo, os barzinhos lotados de gente, passava aquela turma toda na alegria lá tomando uma. O pessoal foi. Sabe o que está me derrubando mais do que a idade, Reinaldo? É o IMC. Eu tô um pouco acima do peso e tentei escalar algumas vezes aí, cara. Se eu puxar esse Não, aí puxa, aí fica. Mas isso pesa mesmo um pouquinho. A gente fez algumas coisinhas aí. Eu fui lá nos Boldres. Eu tive em São Tomé das Letras, foi muito engraçado, que lá eu não conhecia, até mudar um pouquinho do assunto, começar a falar dos que a gente fez fora de Resende aí, né? São Tomé das Letras, eu cheguei lá pô, tipo assim, os caras têm uma... Deu a entender isso, né? Eu não consegui nem falar com eles. Eles são fechados os guias. Você vai, você tem que ir com os caras, aí tem toda uma taxa de pagamento e tal. Não, eu só queria saber onde eram os pontos escalados que eu ia me virar. E aí eu fui, achei, virei. Não sei nem quem são os caras. Na verdade, teve um dia que eu cheguei na Pedra do Guardião, que foi onde eu subi. Eu da outra pedra lá, eu vi os caras. Falei, os caras lá embaixo, não é lá, já sei onde é, vou lá. E aí fui no outro dia. Que aí foi bacana pra caramba. Era aniversário da Cláudia, a gente amanheceu o dia, a gente assistiu o nascer do sol, lá perto já, eu já com a mochila com equipamento, e depois eu desci e fui lá para a Pedra do Guardião para poder escalar lá. E aí, para terminar um pouquinho de São Tomé, que São Tomé é maravilhoso. A gente está falando das grutas aí de Arapeí, cara, da gruta de Arapeí, aliás, e lembrando das grutas de São Tomé. São Tomé tem muita gruta. Eu tive inventando uma que eu quero ir lá, que é a Gruta do Carimbado, que tem a lenda lá, né? Que você entra nela em São Tomé e sai lá em Machu Picchu. Só que ela está fechada até então também, então está bem complicado. Mas eu fui na Gruta do Sobradinho, então tem bastante lugar legal lá, bastante cachoeira. É um lugar legal para a galera visitar, além de ser um lugar místico, né? Muito bacana. E outro lugar é um presente mesmo, lá é oportunidade. E aí eu queria que vocês Rico, falassem... tá dando uma travada no seu aqui. O meu? Uma vez ou outra, não sei se o Heraldo aparece o Rico dando umas travadas, Heraldo. Inclusive, o som está picotando muito aqui para mim, está chegando com intervalo. Começa a falar, aí fica mudo, depois volta de novo. Talvez eu tenha falado muito rápido. Mas está dando para entender um pouco, está dando para entender bem. Não, estou dando para entender, que o São Tomé vai dar uma travada e volta, vai, volta, fica meio assim. Bom, o problema do celular está com problema. Enfim, aí, falando desse trecho fora de Resende aí, Rinaldo, eu fiz a Pedra da Gávea e queria saber de vocês aí. Parece que você já fez bastante coisa lá para o Rio, né, cara?
tem uma experiência maior. Não sei se o Heraldo tem experiências fora aí E, também. Era TI, né? Mas lá é dele. deixa o Heraldo colocar o dele aí também. A minha experiência mais é mateira, né, cara? É virar mato de um lado para o outro. Escalado foi mais depois que você viu o quartel. É o índio mesmo, cara. Ali é tudo comigo. Raça do Hermes, Pedra do Altar, Quesada, é tudo comigo. Na época do Exército, puxar soldados, oficiais ali para aquele lado ali, de dia e de noite, todo mundo me chamava. Até hoje não me procura, né, poder fazer aquela região lá. Só que assim, o meu compromisso com os escoteiro, no final de semana, eu nunca aceitei. Né? Mas a dominar escalada tem bastante conhecimento. Isso aí, e andar em mato, é comigo mesmo. É mesmo. Daí o apelido índio, fazendo jus aí do nome. Mas tem algumas histórias dele aí, Reinaldo, que comprovam isso aí, tá? Eu e o Cezinha e ele, uma vez, a gente foi para uma fazenda e lá no Pindorama. E a gente subiu ali por aquela porteira que dava acesso ao bambuzeiro lá para descer para o Pindorama, né? E na hora de descer para ir até a sede da fazenda, falei, pô, eu e o César descemos pela estrada e o Heraldo, vou cortar caminho pela mata. Cortar caminho pela mata? Pô, acho que eu já até contei isso no livro aberto. Não vai chegar na nossa... Pô, tem um momento que eu e o César conversamos, pô, esse cara vai chegar na nossa... Nós demos até uma corridinha. Chegamos lá, o cara já estava... Pô, o caminho na mata, assim, a gente tem que desviar de árvore, desvia de pedra, desvia daqui, não vai. O caminho menor caminho, né? É a linha reta. E não, cara, o cara chega primeiro. Ele na mata é virão mesmo. A história dele entrar lá mesmo no Pindorama, uma vez que a gente falou no outro livro aberto também, dele entrar na mata aí, ficar 5 minutinhos lá e voltar com um cacho de banana, todo enrolado de cipó e, porra, tem uma história bacana aí da Trapacene também, de Pindorama. Nós fomos fazer atividade de Pindorama na Trapacene. Né? Aí chegamos na sede, na casa do chefe Pedro ainda. Aí a Trapacene olhou para mim e falou, chefe, você vai para lá? Eu falei, vou, mas cadê sua mochila? Eu falei, que mochila? Você não vai levar nada para você comer? Eu falei, não, a gente vai para o mato. Aí fomos lá andando, a Trapacene tudo. Chegou lá, eu embrei no meio do mato, eles ficaram fazendo atividade lá. Aí todo mundo preocupado comigo, o chefe lá, o que ele vai comer, ele não vai comer nada. Aí eu cheguei lá com as bananas, todo mundo olhando para a cara, assim, meio assustado. Falei, relaxa, tá aqui para todo mundo. Comendo banana. Falei, pô, a gente está no mato. No mato tem que se virar, mas come que tem no mato. Não gosta de fazer miojo, macarrão. Foi divertido pra caramba. Onde tem mata, esse cara tem água e comida. Tranquilo. Não precisa se preocupar com ele. Mas aí, Renato, eu te perguntava da capital, né, cara? Que eu fui na Pedra da Gávea, lá muito bonito e tal, mas só conheço lá também. Não, então, tiver a oportunidade de dar um pulo, né, na Urca, né? Pão de Açúcar, tem uma... Pô, lá é fantástico, assim, tive a oportunidade de ir, acho que foram 3 ou 4 vezes, assim, uma trilha maravilhosa e de presente, depois você pode descer de bondinho, quem sobe escalando pode descer de bondinho sem pagar nada. E, cara, assim, impressionante, assim, de fato, essa relação com o mar, com a natureza, essa vista, né? E foi, assim, uma das experiêncies fora daqui, assim, para mim, que mais me marcou, assim, porque as pessoas, né? Também o carinho que as pessoas têm, né? É a mesma coisa que a gente tem aqui. E me recordo muito, assim, foi até toda a temporada de montanha, foram exatamente isso. Tem abertura da temporada de montanha ali naquela Praia Vermelha ali, naquela área que tem uma praça, né? Então monta toda uma estrutura, temporada de montanha lá, o pessoal leva a sério. Tentaram fazer aqui algumas vezes, mas nem se compara, porque lá estão as empresas também que vendem os equipamentos, né? E aí você já meio que conciliava tudo. Era um grande dia, né? Um primeiro final de semana da abertura da temporada de montanha, acontece em maio.
né, que já está entrando esse período todo aí do inverno para a gente, aqui no Brasil. Então, é muita gente de fora, inclusive gente, né, brasileira que está morando fora, que já tinha essa relação para reencontrar, cara, com os amigos, que é uma coisa até que a gente pode pensar mais para frente. É uma oportunidade de você reencontrar, de ouvir histórias, fazer isso que a gente está fazendo aqui. O pessoal fazia lá ao vivo. Então, você parava, às vezes, numa barraca, você achava que o cara não era só equipamento que o cara estava vendendo. Estava vendendo, na verdade, ali estava sendo, né, vendido, entre aspas, história, cara, daquelas pessoas. E aquela galera antiga, cara, né, que também montanhistas, assim, raiz, assim, que chegaram a escalar também com sisal. Então, os caras contando, assim, suas histórias, assim, muito, muito bacanas, assim. Então, depois, eu acho que, no final de tudo, talvez a nossa... a gente deve chegar lá, né? Na hora que tiver todo mundo já bem coroa, o que vai restar são as histórias. Então, o que a gente está fazendo aqui agora é resgatar na memória para não... Nós já começamos, já é para isso. Pois é, a gente já começou antes, até para a gente poder ter mais tempo, porque agora com a tecnologia a gente vai longe. E a vantagem é que a gente tem muita história. Então, eu ficava olhando aquilo, eu falei, cara, como é que esses coroas aí ficam... E cada um contando umas coisas. Então, tinha essa coisa assim de você, sabe, você fazia a escalada bem cedinho e quando descia, né, isso deve acontecer hoje ainda. Então, quando fazia essa descida, parava ali, onde estava acontecendo o evento, ali você comia, bebia, batia papo, conversa. Eu me recordo uma vez que eu fui com o Coronel Santiago, né, que ele estava como presidente do Jean, e que riqueza, cara, assim, porque muita gente conhecia ele ali, então quando, pô, a gente fez, ele falou, eu não vou subir mais, vocês sobem, deixou a gente lá, e ele foi montar a barraca do Jean. E quando a gente voltou, cara, a barraca lotada de gente, todo mundo queria ficar lá ouvindo e as histórias acontecendo. Então, assim, foi um prazer muito grande assim, fazer essas escaladas ali na Urca para poder ter o sabor depois das histórias, né, de ouvir as histórias dessa galera toda ali também. E construindo a minha ali já também, né? Construindo as minhas histórias, né? Teve a primeira vez que eu fui, inclusive, só para complementar, a primeira vez que eu fui, eu me recordo que eu já estava na Secretaria de Meio Ambiente na ocasião e tinha uma galera, cara, que era do movimento para poder ajudar no reflorestamento de uma área ali da URCA, né? E a galera levando, cara, muda com o maior peso, assim. Falei, não, pô, vamos ajudar também. Chamei a galera, a turma que estava ali ainda, nessa ocasião estava o Leandro comigo, e a gente foi ajudando, levando umas mudas de árvore para poder ajudar o pessoal a plantar lá. Então foi bem bacana. Tem até foto aí dessa época. Muito legal. Pô, legal. O que eu ia comentar é que a gente tem uma interação com essa galera de fora também, que é maneiro, né? Eu acabei subindo a Pedra da Gávea lá, eu conheci uma galera num curso que eu fiz no Rio, que não tinha nada a ver com montanhismo, com caminhada, trilha, só que a gente conversando, pô, vimos que tinha essa paixão em comum, e aí combinamos e fomos. E hoje um dos caras aí é de Volta Redonda e o outro era lá do Rio mesmo, né? Da Zona Oeste lá. E, porra, em grupo de WhatsApp a gente fica aí tentando combinar mais alguma coisa e tal, e vai dar certo. Vamos ter mais caminhadas aí, mais trilhas aí. Talvez combinar menos e caminhar mais dê mais certo, porque a gente combina muita coisa, né? Estamos sempre combinando. A gente tem visto isso, né? Eu e o Heraldo, a gente fez lá o grupinho lá dos mochileiros lá, e aí coincidir, cara. Esse final de semana eu estou de folga, estou subindo, não sei para onde. Aí um está trabalhando, o outro já tinha alguma coisa que tinha que fazer e tal. E acaba tendo essa dificuldade. Eu coloquei essa batida... Dá bastante certo assim. Não, eu coloquei na cabeça que, assim, se tiver, por exemplo, tiver eu e você, a gente combinar e tiver certo, nós vamos. A gente convida o resto da galera. Se a galera puder ir, beleza. Se não for, vai nós dois. E aí já vai ter a parada. Porque o grande problema é esse, a gente fica dependendo da galera e acaba não rolando às vezes. A gente furou, pô, às vezes esperando. A gente vê o jogador de maneira e ele se empolga. Uma trilha do ouro que a gente furou agora recentemente. Dá empolgação, né? A gente vê as trilhas maneiras, os locais maneiros, aí todo mundo quer ir participar, aí fica um dependendo do outro e acaba que as coisas não vai para frente por causa
A gente quer curtir, mas quer que o outro curte também. Aí não coincide as datas de folga de um com o outro. Acaba ficando para trás. Queria comentar aí... Ô, Rico, vocês montaram esse grupo tem muito tempo? Um ano, Heraldo? Acho que um ano. A gente foi A A gente fez uma pedra da Tartaruga. Aí subimos a Pedra Selada, fizemos 3 picos aqui na parte baixa. E aí fizemos algumas coisinhas assim que um foi, outro não foi. Esse dia eu ia para a Serrinha, mas acabei mudando o itinerário. A gente fez um rolê, um tour de cachoeiras de Penedo. E foram 2 furadas que eu fui. Uma era a Serrinha da Lambari, a outra era o Pico do Penedinho. Aí eu acabei indo parar lá nas cachoeiras lá. Mas foi bacana também, foi legal, deu para aproveitar. Mas vamos colocar aí 3 que a galera firmou mesmo, de umas 5 ou 6 que nós combinamos. Em Valença eu tenho feito, sempre que tem oportunidade, tem aqui a Serra dos Mascates, é pouca coisa, mas é uma trilha puxada, porque ela é igual a Pedra Selada, do início ao fim. Mas assim, depois que você pega o ritmo também, você faz aquilo rápido. Já fiz algumas vezes, então hoje é mais tranquilo, assim. Mas tem muito essa pegada assim, também, né? Às vezes é muita gente, né? Aí aquilo você começa, já vê que tem muita gente. Quando a trilha muito batida também, aí também assim, a gente que tem mais essa relação assim de querer a coisa de contemplação acaba pulando fora. Então teve uma vez que eu falei, eu nem vou, o negócio tá lotado de gente na trilha, já vai ficar meio puxado. Aí eu já desviei o caminho também, fui para outro canto. Eu me lembro, falando assim de contemplação, uma coisa que a gente teve oportunidade bacana foi quando a gente desceu a Pedra Selada lá pelo outro lado, né, Rinaldo? Que a gente viu o dia amanhecendo lá, e as imagens muito bonitas. Assim, nossa, aquilo foi um presente, aquilo realmente foi um presente mesmo. Né? Porque a gente, na verdade, a gente subiu na madrugada, né? E começou, pegamos o sol nascendo, assim, cara. Foi aquela que a gente prometeu de voltar, né? Não, tem que voltar aqui. E agora eu contei para o Rafael quer ir. Ele falou, não, você tem que fazer. O Rafael, inclusive, vamos aproveitar que ele não está aqui para falar mal dele. Esse negócio dele guiar e tal, a gente combinou o seguinte. Rafael, a gente vai fazer uma trilha, uma caminhada com a galera. Eu vou avaliar o seu desempenho. E depois vai só eu e você no pico. E a gente vai fazer, aí vamos fingir que eu nunca fui, você vai me guiando e beleza. Aí o pico vai te coroar, eu vou te brevetar lá. Chegar lá, se você fizer legal, for bacana, eu vou te dar o brevet. Aí ele, legal. Aí o que aconteceu? Não fomos no pico, aí começou a me enrolar, não subiu, mas beleza, você não é guia porra nenhuma, você é canga eternamente, cara. Você é eternamente ajudante do ajudante. Vai carregar meu mochila, vai fazer esse tipo de coisa aí. Só que melhorou nele aí, ele inventou uma história aí agora que escorregou na trilha, cada escorregão é uma long neckzinha, uma Heineken aí que o cara tem que pagar. Então escorregou, ele vai contando. Aí ele via, né? Opa, escorregou. Aí esse dia eu tava devendo uma caixa de cerveja para ele, de tanto que eu caí. Eu lembro que a gente ouviu um barulho de cachoeira, né, Rico? Uma queda d'água forte lá, né? Lembra? Sim. Quando a gente começou a descer depois do eucaliptal ali, né? E a gente não podia ir porque tinha aquele compromisso de estar tal hora no ponto, né? Fazer com calma agora para poder explorar. Esse dia nós subimos o Três Picos, né? A subida que a gente fez do Três Picos, quando a gente fez tranquilo. Quando a gente voltou, aí jogamos corda naquela água lá, descemos. Tomar um banho gelado lá, o batismo lá, deu uma baguncinha lá também. Não, tem muita coisa ainda que a gente não pode ficar combinando muito, não. Tem que pegar e fazer. Mas me coloca nesse grupo aí, cara. A hora que tiver alguma coisa assim, às vezes. Vou te colocar, a gente bate mais papo. A gente bate mais papo porque. Aí não, porra. Então só manda assim, ó, tamo indo. Não tem aqueles. Fica tranquilo que não tem aquele bom dia, boa tarde, boa noite, não. Nossa, a galera tentando organizar, não é tranquilo. Mas deixa eu falar outra coisa antes da gente encerrar, de atividades aventureiras, assim, né?
que são os acampamentos como é que eu vou chamar aí? Com menos os acampamentos mais rústicos, acho que a melhor situação é essa. Aqueles acampamentos mais rústicos que a gente já fez. Isso eu acho muito bacana, porque eu conheço uma galera que fala assim, eu vou acampar e tal. Eu falei, pô, legal, tu vai acampar onde? Pô, tem um camping em tal lugar aí, não sei o que. Aí, pô, aí é um lugar que tinha energia elétrica, tinha uma cozinha, tinha um banheiro até com hidromassagem, se bobear. E a gente está acostumado para lugar que a gente tem que achar água, né? A gente tem que ralar bastante. Então, eu acho que vale o registro aqui também desses acampamentos aí. Aí o Heraldo tem uma experiência boa, porque a gente vai para, no máximo, lá a gente vai para a área dele. Eu já tinha... O pessoal vai acampar, tem tudo no jeito já para levar, já que dá tudo um luxo dentro do mato. Né? Fogareiro importado, cafeteira, tem um monte de... O Rafael tem a cafeteira dele. É tudo fácil demais. Não é igual antigamente que você tinha que se virar, fazer um buraco, botar a pedra, fazer a fogueira ali, separar os ganchinhos de madeira para poder pendurar as leiteiras para fazer o café de caçador, feito no bambu. Hoje não, hoje é tudo mais fácil. Né? E material mais leve para você carregar. Antigamente era tudo mais pesado. As mochilas antigamente eram de lona. Molhava aquilo lá, pesava o dobro do peso. Hoje em dia, não. Hoje é material leve, dá para carregar tranquilo. Porra! Mochila de lona, cara. Aí o cara realmente, eu lembro, assim, eu tive uma, mas eu tô falando, pô, realmente é uma épocazinha tensa. Tá fazendo me lembrar do Mauro, cara. Um dia que o Mauro resolveu levar um amigo dele pra gente fazer subir as agulhas, né? E a gente acampou ali no Camelo. Mas assim, ele queria parar com o carro, quase que jogar uma caixinha, a coisa cair pronta, assim, né? E aí ele falou assim, pra quê, rapaz? Ficar ralando, rapaz? Precisa disso mais não, não tem esse negócio. Falei, tá certo, verdade. Do Leandro, né? Falando do Leandro, que o Leandro saiu dos escoteiros aí por causa disso, cara. Que ele falou, pô, cara, não dá mais não, isso aí tá ultrapassado. Isso é coisa do passado. Ficar ralando assim não vale, não. Mas em questão de material, melhorou muito. Tinha umas coisas assim. Barraca, a primeira vez que eu vi uma iglu, né, com as varetinhas ali de fibra, eu falei, que isso, gente, não é possível. Eu carregava aquele saco de ferragem arrumado nas costas. Caramba. Eu lembro, eu cheguei a pegar, né, aquelas canadenses lá que o grupo tinha, né? Porra! Puta merda, doideira. Mas era tudo para caminhar. Para carregar, tinha que ser 4 pessoas. Caminhada, foi para Vista Alegre carregando aquilo. E quando alguém conseguia levar um carrinho de mão lá do seu Pedrinho, era uma felicidade. Porque alguém inventou a história que tinha que colocar isso no carrinho de mão para levar um botijão de gás e depois o carrinho de mão ficou sendo usado para levar um monte de coisa. Era o carrinho de patrulha de antigamente lá. Mas é muito bacana. Mas é isso, galera. Bom, cara, muito bom recordar isso, cara. Vamos descansar um pouco. Mas agradecer a vocês antes de encerrar. E dizer que a gente vai ter mais conversas assim como essa. E até para a gente complementar, né, que faltou muita coisa aqui. Eu queria falar quando eu falei aqui dos acampamentos mais robustos aí, eu já me veio à cabeça os locais também, que só local louco, né, acampando em Fazenda Mal Assombrada. Pode ser a próxima aí também, né? Então a gente vai ter que continuar esse assunto aí. Mas por hoje eu vou encerrar. Então agradecer a presença de vocês, pedir para vocês sucintamente se despedirem aí, depois ir saindo aí, que eu encerro a reunião depois, beleza? Eu só tenho que agradecer ao Ricardo pela ideia de fazer o livro, né? Agradecer muito ao chefe Ricardo por fazer o livro aberto. Rinaldo, um prazer estar podendo conversar com você e marcar demais de fazer nossas caminhadas pela trilha aí. Foi no grupo aí. Barraca foi no grupo aí que eu tô dentro. O nosso labrico improvisado. O facão e um canivete só eu
suficiente para a gente poder andar no mato. Atravessar um campo Coturno, de dias. Uma coisa que eu aprendi no curso de selva no Exército. Não basta só querer fazer. A gente tem que ter resistência para poder fazer. Né? Você vai fazer um curso de selva, você vai aprender muita coisa ali, como o que comer e o que não comer. Mas para você poder achar o que você comer, você tem que ter resistência para poder procurar aquilo. E tem muita gente que se integra na primeira vez, na primeira hora que sente fome, o cara já senta e começa a se lamentar. Pô, estou com fome, não aguento mais. Então, a gente tem que ter a resistência para poder procurar o que comer. Né? E isso que é o importante, a gente sobreviver no mato. Você poder aguentar o tempo certo para poder achar a comida. Né? Nós vamos fazer essa trilha ainda aí. Deus quiser. Com certeza. Geraldo, boas lembranças aí, né? Esses desafios aí, eu acho que eles vêm mesmo com o propósito da gente ir crescendo e amadurecendo cada vez mais mesmo, assim, né? De saber que a gente, né, vem desde lá de trás, assim, com essas questões, como o ser humano melhorando a cada momento, porque isso tudo que a gente, né, que você está colocando, a gente traz um resgate né, do homem primitivo que sofreu muito, né, no passado, assim, né, assim, se a gente imaginar os nossos antepassados, o quanto as pessoas tiveram que ralar, né, cara, para hoje está tudo aí disponível aí, alimentação, essa abundância da tecnologia. Antigamente, o cara se guiar pelos astros, hoje em dia o cara com um simples celular, ele sabe onde é que está, para onde ele vai, como que ele vai chegar. Então, realmente, isso aí é legal, às vezes, a gente recordar disso tudo, fazendo essas atividades para poder lembrar que a gente já melhorou muito enquanto ser humano. Então, Rico, eu quero te agradecer também, pô, parabéns aí pelo ele continuar aí incentivando a questão do livro aberto aí, cara. Eu acho que isso é uma oportunidade para todos aí que de alguma forma, né, tiveram essa passagem duradoura ou rápida que de alguma forma o movimento trouxe, não só do movimento escoteiro, né, mas pessoas que na Cidade Alegria ali, que eu acho que é a grande meca da nossa amizade, está ali dentro, né, de todos nós, assim, todo mundo bem ou mal se conhece ou já se viu, enfim, já sabe, seja pelo Getúlio Vargas, seja pela Alegria e também pelo movimento escoteiro. Então isso, cara, mantenha firme aí essa ideia, esse propósito aí, vai tocando mesmo. Às vezes tem esses furos mesmo, acontece. O barato da história é isso mesmo. As coisas, quando você faz de forma natural, tem todos esses imprevistos. O cara que fala que vai entrar, não entra. A internet que cai, enfim. Então, cara, quero te agradecer aí pela oportunidade e dizer que estamos aí. Se precisar, estamos juntos. Heraldo, eu estou longe, mas estou perto aí, em coração e mente com vocês aí, estamos juntos aí, que isso aí não se perde não, tá? Valeu, maravilha. Valeu. Então, galera, obrigadão aí, tá? A participação de vocês, e é isso mesmo, é registrar isso aqui para a galera ouvir as histórias, lembrar, falar, pô, é mesmo, aquela vez a trilha do ouro que o Rico falou, foi eu que fui com ele, o Rinaldo quando foi para a Urca lá, eu tive com ele, né? Heraldo, a gente acampou em tal lugar, e a galera ir vendo e comentando, e aí guardar essas memórias aí. Abraço para vocês aí. Beleza, Deus abençoe nós todos.